vontade, irmão. A casa é sua. Eu quero apresentar a mais bela mulher interplanetária, intergalactualmente falando, minha esposa Sandra Regina. Fique de pé, meu amor. Te amarei enquanto o fôlego houver. Estou depositando, mais tarde eu vou fazer minha retirada. Entendedores entenderão. Nada sai de graça. Glória a Deus. Né? Eu sou pai sou pai da Natália. Ela roda o Brasil hoje pregando. Esse mês ela estará também numa tour nos Estados Unidos. Em dezembro estará em Israel, né? Lá dos confins da terra, que é Juazeiro, para o mundo. Só Deus para explicar. Nós não sabemos explicar isso porque está longe da nossa mentalidade, né? Sou pai também do Fabian Filho, né? Também são casados. A Natália é pastora junto com o pastor Felipe, meu filho casado com a Mirelle, pai da minha neta Melina. Depois que eu tive neta, eu esqueci que eu tenho filhos. Eu digo para eles, quando eles chegam lá sem ela, eu digo, pode voltar, vocês não são bem-vindos aqui. Eu sou seu filho, eu digo, nem te conheço, cara. Vaza daqui. E eu sou o pai também do Nelson Neto, que é o meu filho que eu estou preparando para o ministério. Ele está namorando, né? Então é um privilégio estar com vocês. Tenho a honra também de ter aqui meu amigo Hugo, lá da Alcance Curitiba. Guto, eu chamo Guto, e a sua esposa Poliana. Aplauda o Senhor pela vida deles. É sempre um privilégio estar contigo. E toda vez que eu venho aqui, ele quer me deixar mais pesado. Cada comida parece de baiano. Gente, é muito bom estar aqui. Eu amo Curitiba e detesto o frio daqui, né? Tinha um irmão aqui hoje, sem confiança, eu não deixaria ele lá no estacionamento. Hoje de manhã, nesse frio arretado, estava lá de bermuda. Ele está aí, está lá. Eu digo, meu irmão, você não é uma pessoa confiável. Ele, não, pastor, está de boa. Eu estou aqui até querendo tirar o colete, que eu estou... Pelo amor de Deus. Você veio de uma terra como a minha, que as 4 estações do ano é verão, quente, calor e mormaço. Quando você for lá, você vai ver uma coisa que você nunca viu. Lá é tão quente que passarinho ele voa com uma asa, se abana com outra. Aí os irmãos estavam lá e estava sem nuvem, disse, pastor, está chuviscando. Ele disse, não, querido, é suor de passarinho. Baseado em fatos reais, né? Lá é tão quente, mas tão quente, irmão. Quer ver uma coisa? Quem aqui já tomou leite em pó? Quem já tomou? Você acha que vem de onde? É da Bahia. É tão quente que mentira, retada. Que a vaca produz leite em pó. É de lá que vem o leite em pó. Diga para a criança do seu lado aí, se tiver aí, diga, ó, brincadeira, o pastor está brincando. Disse, mãe, eu não sabia que era vaca. Gente, eu chego aqui nessa terra, o pessoal tira muita onda de nós, os baianos. Ó, gente, meu bichinho, ficam tirando onda da gente, desde a hora que a gente chega, até a hora da gente ir, né? Embora do nosso sotaque, da nossa fala, a fala de vocês é muito linda. Amor. Amor. E quando vocês falam, parecendo um pateta, coisa linda, capaz. Meu Deus, eles não percebem que eles são ridículos e querem falar de nós. E ficam chamando o baiano de preguiçoso. Quero contar uma história. Um dia Jesus lá do céu viu 3 camaradas na frente de uma lanchonete reclamando da vida. Rapaz, esses caras só vivem reclamando. Vou melhorar a vida deles, porque eles param de reclamar. Aí apareceu dado do nada. Aí os caras, oxi, quem é tu? Aí ele, sou Jesus. Que conversa que tu é Jesus? Sou Jesus. Quer ver uma coisa? Você é pernambucano, você é paraibano e você é baiano. Aí o paraibano disse, bom, se tu é Jesus, eu tenho uma perna maior do que a outra, me cura. Ele botou a mão no cara e ele, é Jesus, está crescendo, é Jesus.
disse que era, o pernambucano disse, eu tenho um olho de vidro, me cure, se você é Jesus. Ele botou a mão, eu estou enxergando, é Jesus, é Jesus. O baiano disse, não toque em mim, estou com 20 dias de atestado, não quero trabalhar. Também baseado em fatos reais. E eu tenho uma palavra para compartilhar na sua vida, uma palavra séria, né? E vai mudar. Aqui é a minha conexão, como me conecto rápido com o pessoal, a minha estratégia. Diga comigo, quebrando padrões. Poxa, cadê o povo? Cadê os baianos? Foram embora? Porque vocês parecem os baianos no louvor. Vamos aplaudir essa galera, vocês são top. Aplaudam vocês mesmo aí. Aplauda esse ministério de louvor lindo. Esses voluntários maravilhosos. Aplauda esses voluntários. Uhul! Vocês são extraordinários. E eu quero... Tem baiano aí? Estou falando no fogo, caliente. Tem baiano aí? Baiano ele não fica quieto. Baiano não nasce, baiano estreia. É nós. Eu quero hoje falar, mais uma vez, diga comigo, quebrando padrões. Vocês são meio derrubados. Cadê o povo nesse tanto do louvor? Diga comigo, quebrando padrões. Vamos estabelecer aqui para a gente pregar, senão vou embora só meia-noite. Diga, ó glória! Aleluia! Fala a Deus! Pronto, já começamos, vamos começando bem. Mais uma vez, quebrando padrões. Eita, povo avisado, parece a Assembleia de Deus, meu irmão, olha só, mas é alcance semear. Sabe, queridos, padrões, eles são importantes, né? Principalmente ali na indústria, é importante estabelecer padrões. Você vai ver o padrão de atendimento. Se você vai em qualquer McDonald's do Brasil, você vai encontrar o mesmo sanduíche, a mesma batata frita, o mesmo hambúrguer, a mesma velocidade no atendimento, porque existe um padrão. Padrões são coisas boas. Lá no Alcance de Juazeiro e aqui também existe aquilo que nós chamamos de padrão da excelência. Nós temos o padrão do louvor, não pode ser do jeito de qualquer forma, de fazer de qualquer maneira. Nós temos o padrão na pregação, você pode ter a sua essência, o seu jeito, mas tem um padrão que deve ser estabelecido. Nós temos o padrão no voluntariado, aqui também nós temos isso. Padrões não são ruins, mas também existem os padrões demoníacos, que vêm para nos paralisar, nos destruir, vêm para nos arruinar, vêm para roubar o melhor do Pai, que é Deus, nas nossas vidas. E eu quero aqui compartilhar com vocês uma mensagem, tomando aqui em Lucas capítulo 13, de 10 a 13. Eu quero ler esse texto com vocês. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, diga comigo, 18 anos. Mais uma vez, 18 anos. A Bíblia diz assim: andava ela encurvada. Diga assim, a mulher era encurvada. E o texto vai nos dizer assim: sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre padrões de comportamento. Embora esse texto fala sobre um espírito de enfermidade, onde que Satanás subjugava essa mulher através desse espírito de enfermidade, eu não vou estar falando diretamente com padrões na área de deficiências físicas. Embora eu também não quero limitar você que possa ter alguma deficiência de crer. Na realidade, eu sou um admirador de portadores de deficiência, pela capacidade que eles têm de superação. Grande parte deles são inspiração para a nossa vida. Mas eu quero trazer essa história, trazendo por padrões de comportamento. O Evangelho é o poder de Deus para quebrar padrões demoníacos. Essa mulher estava aprisionada por um espírito que Satanás
estava sobre elas. Porém, o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para quebrar padrões de maldições familiares, maldições que vêm se repetindo de geração em geração, padrões pecaminosos que os nossos bisavós cometeram, nossos avós repetiram, nossos pais vieram também a replicar, chegando até nós, e nós viemos também a repetir os mesmos pecados, os mesmos erros, desde a idolatria, como pecados do cotidiano. Mas eu quero te dizer que Deus nos chamou para quebrar padrões. Eu quero te trazer uma notícia nessa noite. Eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida. A partir de você, Deus está escrevendo uma nova história. Padrões pecaminosos estão sendo quebrados. O reino de Deus chegou na tua vida para que você pudesse ser liberto, curado, restaurado. E a partir de você se inaugura um novo tempo, uma nova estação. Se alguém aqui está recebendo, por favor, pode dizer glória a Deus. Sabe, queridos, eu venho de uma cidade, de um estado, e na minha cidade, isso é muito forte, existe um padrão de uma mentalidade de escassez. Na realidade, nós poderíamos chamar de mentalidade de pobreza. Eu não posso usar esse termo lá, porque as pessoas, elas vão se ferir, então eu preciso me comunicar com o meu público de uma maneira sábia, porque inconscientemente as pessoas ainda acreditam, por conta dessa mentalidade, que pobreza é sinônimo de humildade. Não confunda humildade com mediocridade. E esse espírito, esse padrão da mentalidade de escassez, eu sou um juazeirense, eu sou um nordestino, eu cresci lá. Aos 30 anos de vida, eu tive um encontro pessoal com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele me libertou, Ele me curou, Ele me salvou. Mas o padrão da mentalidade de escassez estava lá. No ano 2000, nós abrimos a comunidade Alcance em Juazeiro. Fez agora 21 anos. 2004 nós abrimos a comunidade Alcance em Juazeiro. E eu posso dizer uma coisa, desses 21 anos, 16 anos, ou 15 anos, melhor dizendo, eu fui um bom pastor, um homem santo, separado, um homem íntegro, reto, pregador do evangelho, uma família restaurada. Mas a mentalidade de escassez fazia com que a boa igreja nunca rompesse. Nós não tínhamos dinheiro para comprar ar-condicionados, dinheiro para melhorar a igreja. Nós passamos 15 anos sem viver uma expansão, um milagre. Chegávamos a 200 pessoas, vinha para 180, 170, 220, mas nós nunca tivemos a ousadia. Para você ter uma ideia, 15 anos eu nunca tinha comprado um balde, um latão de massa corrida, porque a minha mentalidade não conseguia crer que eu era capaz de Deus suprir aquilo. Há cerca de 6 anos atrás, a palavra de Deus veio até mim de uma maneira que esse padrão começou a ser rompido, quebrado, desfeito. Deus começou a falar comigo que Ele nunca me chamou para que eu me moldasse, a igreja se moldasse à realidade regional, mas que Ele me chamou para que a igreja pudesse influenciar toda uma sociedade. Deus começou a falar comigo aquilo que o pastor Marciano fala, que nós deveríamos ser um manancial no deserto, trazendo vida, esperança, prosperidade. Deus começou a falar comigo que Ele é o Jeová Jirê. Ele não precisa de um lugar ou de algo favorável para agir. Ele é. E aquilo foi um rompimento, mas quando a mudança é algo muito difícil, quebrar um padrão é algo muito difícil. Eu comecei a dar os primeiros passos de ousadia, de fé. E é interessante que na medida da fé que eu me movia, Deus se movia. Na medida dos passos da fé que eu dava, Deus vinha acompanhando. E nós começamos a crescer, nós começamos a experimentar mudanças.
dentro da igreja. Nós começamos a viver milagres financeiros porque o pastor começou a romper. O Espírito Santo me mandou voltar para a igreja e pedir perdão, porque durante 15 anos eu falava achando algo bonito que vocês sabem. Nós somos um povo BR. BR significa um povo de baixa renda. Eu tinha aquilo como algo, como um sinônimo de humildade. Um povo que não tinha condição financeira, mas adorava o Senhor. Eu achava aquilo bonito, romântico. Óbvio que nós não precisamos de ter uma boa condição para adorar a Deus, mas Deus nunca me chamou para ser limitado nessa área. E eu sei o quanto isso é difícil, foi difícil para mim. E nós começamos a nos mover em pequenos passos, e Deus ia se movendo, porque quando você se move no tamanho da fé que você tem, você vai experimentar algo novo, e aí você vai crescer na sua fé, e você vai dar passos da fé maior. Veio então a pandemia. O primeiro passo que eu dei foi recuar, com medo do que poderia acontecer, mas o espírito de ousadia, de fé veio sobre mim. E nós começamos a dar passos de ousadia, não somente para o povo, não somente liberando vida sobre o povo, mas também financeiros dentro da pandemia. Nós vivemos na pandemia coisas em 1 ano e meio financeiramente que nós não vivemos em 17 anos. Em 17 anos, porque nós já estávamos nos processos. Logo depois ali, no ano de 2001, Deus me deu uma palavra: é tempo de mudar a tenda, desfazer a tenda, começar algo novo. Eu vou alargar as tendas de vocês. E quando eu tinha começado a estabilizar financeiramente, irmão, o meu 13º eu recebia em junho do próximo ano, fracionado, uma parte em junho, outra em maio, outra em julho. As viagens que eu fazia eram do meu próprio bolso, porque eu não tinha fé da igreja usar o recurso para isso. Você tem uma ideia de como era a nossa mentalidade? E nós começamos então a experimentar. Em 2001 Deus me deu uma palavra, e eu debaixo dessa palavra comecei a andar, mas imaginando coisas um pouco maior. Até que nós chegamos em um lugar e que Deus me disse: é esse o local. E quando eu fui ver, o aluguel era mais do que 5 vezes maior do que aquilo que nós pagávamos. E eu me lembrava: Senhor, a gente já não conseguia pagar o aluguel, e agora 5 vezes, e com R$1.000 em conta, era o que nós tínhamos. E Deus me chamou para agir por fé. Nós fomos lá, depois de 6 meses, nesse tempo, 2001, eu vim aqui, antes de alugar. E eu disse: se o povo da Semear teve a coragem de alugar esse lugar, com a quantidade parecida com a nossa, nós também vamos ter fé. E nós nos inspiramos em vocês, e nós avançamos, e alugamos aquele local. Eu me lembro, irmãos, que foi muito difícil. Eu me arrependi depois que eu aluguei, porque, diga comigo, a fé, andar com Deus é um processo. Eu tinha noites que eu passava em claro chorando, porque eu tinha me arrependido. Vai dar errado. E outra hora eu dizia: vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado. Resumindo, nós precisávamos de pelo menos R$200.000 para inaugurar. Mas em janeiro de 2022, cerca de 3 meses e pouco depois, nós inauguramos no novo local, Alcance Juazeiro, no novo local. Para resumir a história, nós chegamos lá com R$1.000. Hoje, nós já investimos naquele local mais de R$4 milhões. Bora aplaudir o Senhor. Nós chegamos naquele local com 300 pessoas. Hoje nós somos 3.000 pessoas. Agora, nesse ano, no final do ano passado, em setembro do ano passado, Deus me deu uma palavra para alugar um antigo templo. E nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel em setembro do ano passado, do novo templo. E depois que eu aluguei, Deus disse: eu quero que você reforme. Eu disse: tá bom, eu vou pintar, reformar e começar a nossa ONG aqui. Na hora, no meio do caminho, eu disse: não, você não está entendendo. Eu quero que você faça aqui algo belo, algo maravilhoso. Não é porque é para pessoas pobres que é para fazer de qualquer jeito. Senhor, de onde é que vai vir esse dinheiro? Deus disse: eu não te trouxe até aqui. A mesma palavra que te trouxe até aqui é a mesma palavra que vai avançar. Em questão de 5 meses nós levantamos R$500.000, R$500 mil, e nós inauguramos aquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa:
Deus era o mesmo antes, durante e depois. Deus não mudou. A minha visão de quem é Deus e de quem eu sou mudou, e mudaram os resultados. Você pode aplaudir o Senhor? Todos os domingos, diga comigo, todo domingo, nós servimos um café da manhã para mais de 900 pessoas. Mas não é um café da manhã qualquer. São 4 tipos de bolo, tudo 0,800, 4 tipos de bolo, cuscuz temperado, já nos seus potinhos, né, que são descartáveis, frutas, salada de fruta, pão com queijo e presunto, pão batata, café, leite, suco, tudo a 0,800, e a pessoa pode repetir quantas vezes ela quiser. Por favor, solta aí o vídeo 2, só rapidamente para a gente não perder tempo do nosso café da manhã. Só da quantidade de pessoas tomando café da manhã. Hã? Você pode aplaudir o Senhor? Teria outro vídeo, mas gastaria tempo. Hoje a nossa ONG, ela tem 25 projetos sociais. Só a nossa ONG tem um investimento mensal de mais de 60 mil reais. Até hoje nós não temos patrocinadores. E todos os meses eu me pergunto como é que as contas fecham, porque eu não sei, porque toda semana, há 5 anos, nós vivemos de milagre. Diga para a pessoa do seu lado: Deus te chamou para romper padrões, porque Ele quer fazer na sua vida coisas extraordinárias. Você pode aplaudir o Senhor? A mentalidade de escassez ou mentalidade de pobreza está presente na nossa vida de uma maneira inconsciente que nós não vemos. Quer ver uma coisa? Tem um vizinho que nasceu com você, você não acompanha ele, mas você está vendo lá a vida dele toda. Aí um dia ele aparece com um carro top, aquele carro caro, lindo. A primeira coisa que a gente faz é: ô glória, o irmão cresceu na vida, está dando certo. É isso? Deixa de ser falso, responda, é isso? A primeira coisa que a gente faz, pensa é: está vendendo? Está vendendo o quê? Mas eu não combinei nada com vocês, como é que vocês sabem? Porque nós vivemos debaixo, aqui no Brasil, dessa mentalidade onde que dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe, o dinheiro vai fazer você se afastar de Deus, sim ou não? Se o dinheiro é mau, é ruim e corrompe, a gente sempre vai associar o dinheiro àquilo que é ruim. Aí Deus começou a me ensinar que o problema nunca foi o crente ter dinheiro. O problema sempre foi o dinheiro ter o crente. O problema está no coração. Porque quantos aqui querem ajudar missões? Levante a mão. Quantos aqui amam missões e querem ajudar missões? Levante a mão e diga: eu. Como é que nós vamos ajudar a missão lascado? Quem é que vai poder ajudar mais missão? Quem tem mais recurso ou quem tem menos recurso? Mas sabe qual é o nosso problema? Não vou falar não. Eu ia dizer uma coisa, mas eu não vou dizer não. Olha, os curiosos. Nós somos especialistas em decidir o que deve se investir em missões com o dinheiro dos outros. Quando é com a gente, já é outra conversa. Tudo isso é uma mentalidade que nos impede de viver o melhor de Deus. Chega uma mulher lá na sua rua com um carro novo, bonito, um pouco mais caro. A primeira coisa que pensa é: Creide, mulher, Creide, vem ver. Sabe, a Claudete, a filha do Bio, arrumou um velho da lancha. É ou não é, minha gente? É só lá em Juazeiro. Porque a gente tem essa mentalidade. Quer ver outra coisa?
Você chega com uma roupa bonita ou com um carro bonito, e alguém vai lhe elogiar a sua roupa bonita, você diz assim: comprei na promoção. A pessoa não perguntou se você comprou barato, a pessoa elogiou aquilo que Deus te abençoou. Mas de alguma forma a gente sente culpa de prosperar. Ah, seu carro é lindo, comprei em não sei quantas vezes. Eu nem sei quem é que vai terminar de pagar, se vai ser o meu neto. A gente inconscientemente tem vergonha de prosperar. A gente sente culpa. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus jamais vai te levar aonde a sua fé e a sua visão não chegaram primeiro. Se você não tem fé, se você não tem visão que você vai prosperar, que você vai crescer, que você vai romper, que você vai viver o melhor de Deus, não espere que Deus te leve até aquele lugar. Tem alguém aqui me entendendo? Diga amém. Sabe, queridos, eu quero declarar, que nós precisamos romper padrões. E romper padrões muitas vezes vai desagradar a nossa família, vai desagradar os nossos familiares. Um dia, alguns anos atrás, eu acho que também há isso, há uns 5, 6 anos atrás, meu filho hoje tem 20, se eu não me engano, vai fazer 29 anos, o Fabian filho. Meu pai me chamou, lá na minha igreja eu não falo, porque meu pai mora na mesma cidade, embora não congregue com a gente, mas eu posso falar aqui. Me chamou e disse assim: Fabian, você precisa falar com Binho. Binho é o nome é o apelido do meu filho, Fabian filho, o nome dele é Fabian filho. Qual foi, pai? Ele anda com umas conversas estranhas. Qual é a conversa estranha, meu pai? Ele vive dizendo que vai ser milionário. Que vai ser milionário, que coisa estranha. Isso aí não é uma conversa que seja uma conversa saudável. Eu disse: pai, pode deixar que eu vou conversar com ele. Chamei meu filho: filho, você anda dizendo lá na chácara do seu pai, para os seus primos, para o seu avô que vai ser milionário? Sim, pai, porque eu vou ser milionário. Filho, preciso dizer uma coisa. Diga, pai, você vai ser milionário. Mas essa conversa, nem todo mundo está preparado. Os nossos familiares necessariamente elas não querem o nosso mal. É porque a mentalidade já está tão cauterizada, o padrão, que eles enxergam isso como algo mal. É orgulho, é soberba, é arrogância, é prepotência. Eu estou falando alguma besteira aqui nesse lugar? Mas nós precisamos romper esse padrão. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, na autoridade do nome de Jesus. É chegado um tempo de romper todo o padrão de mentalidade, padrão de pobreza, ruína, miséria, todo espírito de falência, destruição, seja quebrado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo o padrão dos céus, o padrão de prosperidade, a abundância. É chegado um tempo de rompimento, alargamento, frutificação na área financeira. Você não sentirá falta de nada, não lhe faltará nada para cumprir o seu propósito. Você vai prosperar, você vai abundar de tal maneira que você vai investir em outras pessoas. E se alguém aqui recebe, você pode aplaudir o Senhor e dar um brado de vitória ao seu Deus. Eu vivi aprisionado em um padrão de família de homens adúlteros. Meu pai adulterou, meus irmãos adulteraram, eu adulterei. Sempre eu nasci e cresci dentro da igreja, mas até aos 30 anos de vida, eu me casei aos 22 anos. Foram 8 anos de traição. Eu sei o que é esse espírito de loucura, do vício. Eu sei o que é esse tormento. Eu estava com minha esposa, queria estar na rua adulterando. Quando eu estava adulterando, eu queria vir para casa. É uma coisa que não para na cabeça, dia e noite. Das últimas vezes que eu adulterei, eu tentei o suicídio, porque eu sei que a vítima é quem é traída, mas eu quero te dizer, é horrível ser escravo de Satanás. É horrível ser um instrumento de ferir as pessoas que te amam. É horrível a sensação de completar aniversário
e sentir que a sua vida não tem o que comemorar. É horrível, é destruidor. Tentei o suicídio, louvado seja Deus que eu não consegui. Eu quero te dizer que você não precisa se suicidar, porque existe um Deus que Ele nos resgata, quebra padrões e faz coisas novas todos os dias. Em Cristo Jesus, o padrão de adultério foi quebrado. Eu abri um novo caminho para os meus filhos. Meus filhos não vão experimentar aquilo que eu experimentei, porque em mim foram feitas coisas novas. Deus resgatou a minha descendência. Deus vai resgatar famílias nesse lugar. Deus vai quebrar padrões de homens presos no adultério, homens presos na sensualidade, na pornografia, na masturbação. Deus está quebrando padrões. Deus está quebrando cadeias. Deus está fazendo coisas novas. Deus está levantando uma nova geração. Existem vários padrões. Sabe, não existe o nome, nós não conhecemos a história dessa mulher. Mas o que sabemos é que o diabo estabelecia nela um padrão de andar encurvada. Talvez muitos não tenham percebido no texto, mas existe algo mais do que a própria enfermidade. Andar encurvada é andar sem a capacidade de olhar e depender daquele que está no alto. É olhar para uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida arruinada, uma vida aprisionada. É olhar para baixo e não para cima. É interessante, essa mulher estava na igreja, que era a sinagoga daquele tempo, vivendo encurvada. Eu passei 30 anos andando encurvado, dentro de um ambiente de cura, dentro de um ambiente de milagres. A pergunta é: qual é o seu padrão? É bebedeira? É começar as coisas e nunca terminar? Esse também é um padrão na minha vida. É a pornografia, é a paralisia, é a dependência emocional. Porque tem mulheres que, para elas caberem em um relacionamento, ela emocionalmente ela já está tão debilitada, porque ela foi rejeitada, abandonada, abusada na infância, que ela não consegue olhar para o alto. Ela se diminui para caber em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, e parece um imã de Satanás. Ela sai de um relacionamento abusivo para outro pior. Ela sai de um relacionamento tóxico para outro pior. E o problema não está nas escolhas, porque o problema está dentro dela, porque ela acha que é melhor viver de migalhas, ter alguém que lhe subjugue, alguém que lhe use, alguém que lhe abuse, do que não ter ninguém. Isso é um padrão maligno. Mas eu vim aqui para dizer que Jesus te trouxe a esse lugar e te trouxe nessa live para abrir os seus olhos, para vocês se enxergar como uma joia de valor. Você é a única, você é bela, você é amada, você é apreciada, você é vista por Deus, você é amada por Deus. Eu vim te dizer algo: você não precisa de ninguém, porque em Cristo você é plena, você é absoluta. Você não vai mais se diminuir para caber em relacionamentos. E eu quero trazer uma palavra para mulheres que são ainda não casadas, solteiras. Hoje, se você está vivendo em um relacionamento abusivo, tóxico, de alguém que não consegue enxergar o valor que você tem, hoje você vai mandar essa pessoa embora, porque você vai ter a coragem de uma leoa que você é. Tem alguém aqui para dar glória a Deus? Sabe, queridos, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está aqui que nós não seremos reféns dos padrões destrutivos dos nossos familiares.
porque a partir de mim, a partir de nós, Deus está quebrando padrões pecaminosos. E Deus está estabelecendo o padrão da abundância, da prosperidade da alma, o padrão da alegria. Se alguém aqui crê, você pode dizer glória a Deus. Sabe, queridos, essa mulher, ela frequentava a igreja por 18 anos. O texto que nós lemos diz que essa mulher estava presa no espírito de enfermidade em uma sinagoga há 18 anos. Isso me mostra que frequentar a igreja não vai fazer de nós um cristão, assim como frequentar a garagem não vai fazer de nós um carro. Mas frequentar a igreja e servir, se conectar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, andar com o Espírito Santo e corresponder à palavra, nos fará filhos de Deus. E como filhos de Deus nós seremos transformados de glória em glória. Qual é o seu padrão? É de viver em bebedeiras, em relacionamentos sexuais ilícitos? Eu não sei, eu não conheço. Há 18 anos aquela mulher andava encurvada. Eu fico imaginando, o texto não fala, mas eu posso conjecturar, não sei o que é que significa conjecturar, mas eu acho bonito. Depois eu vou olhar no dicionário, eu vi alguém falando, diz que eu vou usar, mesmo sem saber o que é, parece que eu sou inteligente. Mas eu posso conjecturar que ela estava 18 anos andando daquela forma que já não chamavam ela mais pelo nome. Lá vem a encurvadinha. A encurvadinha, aquela querida, aquela amada, está chegando aí. Chega um tempo na nossa vida que o padrão pecaminoso ele está presente em nós há tanto tempo. O padrão pecaminoso está presente na nossa vida há tanto tempo que já não nos chamam mais pelo nosso nome, e chamam pelo padrão pecaminoso. Lá vem o bêbado, lá vem o noiado, lá vem aquela pessoa que não dá certo com ninguém. Lá vem aquele que começa as coisas e nunca termina. Lá vem o endividado. Lá vem aquele quebrado. Lá vem o mentiroso. Lá vem, como me chamavam lá na minha empresa, lá vem o crente safado. Era assim que me chamavam, crente safado. Lá vem o adúltero, lá vem o endividado, lá vem o caloteiro, lá vem aquele que não para em emprego algum. Jesus vai dizer que o diabo, ele vem não somente para matar, ele vem para roubar e destruir. Ele é especialista em destruir a nossa vida, porque ele quer deixar que a nossa vida seja marcada não somente em nós, mas para a nossa próxima geração. O diabo, ele pode ter vindo para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para quebrar padrões e trazer para nós vida e vida em abundância. Ele veio quebrar padrões. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo e trazer o reino de Deus, que é vida e prosperidade sobre os nossos corações. Mas apesar de estar aprisionada numa igreja há 18 anos, ela não parou de frequentar a casa do Senhor. Ela não parou de lutar por uma vida melhor. Porque como é que se quebra um padrão? Existe uma palavra mágica, existe um curso de coach que eu vá, e eu não sou contra coach, me abençoou em muito tempo, mas eu só não concordo com tudo que está lá, porque eu não preciso ser, eu não vou ser tudo aquilo que eu quiser, eu fui chamado para ser tudo aquilo que Ele me chamou a ser. Entendeu? E essa necessidade desenfreada de conquistar. Mas me ajudou em muitas coisas. É frequentar um curso de coach,
Não, querido, eu quero te dizer que é continuar mesmo sem condições. É continuar a vir à casa do Senhor e à célula, ao discipulado. Está despedaçado, está quebrada, mas você continuar crendo, Deus vai mudar a minha história. Deus vai me tirar dessa cova. Eu vou sair desse deserto e eu vou chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Não dá para correr, vai andando. Não dá para andar, vai se arrastando. Mas uma coisa nós não podemos fazer é desistir, porque você fracassa todas as vezes que você desiste. Diga para a pessoa do seu lado: não desista. Fracassar, diga para ela, fracassar não é falhar, fracassar é desistir. Diga para ele: você não é dos que desistem, você é aquele que vai completar a boa obra. E se alguém recebe, aplauda ao Senhor e dê um brado de vitória. Aleluia! Não se quebra um padrão chorando, murmurando, se vitimizando. Com muito carinho. Eu sou pastor e eu já fui uma dessas pessoas de vitimizar, de culpar a todos de tudo, de reclamar, de murmurar. Eu já fui, então eu tenho compaixão de quem está onde eu já estive. Mas muitas pessoas não conseguem perceber que elas querem mudar a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai obter sempre os mesmos resultados. Muitas pessoas feridas, e uma dor, talvez tenha sido uma traição, um abuso, um abandono tão grande que te feriu, e você não consegue perceber que, embora você ame a Deus, você criou um altar da adoração da sua dor. E você alimenta dia após dia, se vitimizando. Eu não estou dizendo que você não foi ferido, que você não foi abandonado. Não estou diminuindo a intensidade da sua dor. Estou dizendo que não se quebra um padrão, levantando-se um altar de adoração à nossa dor. Tem pessoas que estão em um ambiente de milagres, que é a casa do Senhor, mas tudo que ela consegue falar é porque no ano de 1932 algo me aconteceu assim, assado. Ela entra no culto, ela chora, o Espírito de Deus é derramado, porque no ano de 1932 eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui deixado, eu não conheci meu pai. Não estou dizendo que isso são coisas pequenas, por favor. Está 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, porque no ano de 1932 ela não consegue perceber que ela ficou parada no tempo. Deus é um Deus que continua fazendo coisas novas. Tem alguém aqui para receber? Você pode dizer glória a Deus. É interessante, eu passei 30 anos na mesma igreja sem libertação, mas sabe de uma coisa? Mesmo sem entendimento, eu estava lá. Mesmo arrebentado, eu estava lá. Mesmo murmurando, eu estava lá. Aquela mulher esteve presa naquele lugar há 18 anos. Eu vivi preso na igreja há 30 anos. Deixa eu te dizer uma coisa. Posso trazer uma boa notícia, sim ou não? Você não precisa esperar como eu 30 anos para ser liberto, para quebrar um padrão. Você não precisa esperar 18 anos como essa mulher. Você está agora diante de uma revelação da palavra sobre um derramado espírito, em um lugar onde que existe cura, em um ambiente onde existe libertação, um ambiente onde o Espírito de Deus se move. Você está num ambiente de discipulado, você está num ambiente de crescimento, de transformação, de mudança.
Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, e quem crê já levanta a sua mão. Eu quero declarar que aquilo que você não viveu em 10 anos, haverá um tempo de aceleração sobre a tua vida, porque Deus está abrindo os teus olhos, o teu coração, os teus ouvidos, e você vai corresponder. Você, aquilo que não viveu em 10 anos, você vai viver em questão de meses. Se alguém recebe, aplauda ao Senhor. Dê um brado de vitória ao seu Deus. Veja, 21 anos de igreja. Em 3 anos, nós vivemos mais do que 10 vezes o que nós não vivemos em 18 anos. Porque o padrão foi rompido, a mentalidade mudou. Então, o tempo de aceleração, ele chegou. Tem alguém aqui recebendo? Diga glória a Deus. Agora eu fico pensando, imagina se naquele dia aquela mulher não fosse para o templo. Porque naquele dia o Cristo estava presente na casa. 17 de setembro de 2000. Eu com 30 anos, 8 de casado, meus 3 filhos. Há pouco tempo tinha tentado suicídio. Dos mesmos padrões, da mentira, da manipulação, do adultério, da ideação suicida, da hora que acorda até a hora de dormir. Tire a vida, tire a vida, tire a vida. Você não vai mudar, você é a ovelha negra da família, você nasceu para ser a vergonha, você nunca vai ser nada. 30 anos, vai frequentando a igreja. 17 de setembro de 2000, a minha cunhada, a irmã mais velha de Sandra, que morava conosco há 5 anos, naquela tarde, eu recebo a notícia que ela tinha sido diagnosticada com câncer em estado terminal. Minha esposa estava em Salvador junto com ela, 500 quilômetros da minha cidade. O meu chão sumiu, ela era como uma irmã já para mim. Naquele dia, eu fui para a igreja. Mas na hora que eu disse eu vou para a igreja, porque faziam semanas que eu não ia, o espírito demoníaco virou para mim e disse assim: vai para a igreja? Você nunca foi para adorar? Agora vai buscar algo para você? Você é um interesseiro. Eu falei: é verdade, Satanás. A guerra aqui dentro. Mas mesmo assim eu fui. E no dia que eu fui numa igreja tradicionalíssima, tinha um pregador de fora. E na hora que eu estou lá, já cheguei no meio do culto, eu estou lá na pregação, ele começa a pregar, e ele era um homem pentecostal. Ele diz: Deus manda parar a pregação, porque aqui nesse lugar tem alguém que tem um parente com câncer, que não está aqui nessa cidade, está morando, está longe daqui. Deus manda te dizer: vem aqui à frente que ele vai curar o seu parente. Debaixo daquela palavra eu fui. Só quando eu cheguei lá, existiam 8 pessoas na minha frente. Eu disse: bom, eu vou assim mesmo. Mas na hora que eu cheguei, ele apontou o dedo para mim e disse: Deus manda te dizer que Ele colocou o poder de cura na sua mão, que você ore, que Deus vai curar o seu parente. Eu disse: eu pensei que ele ia orar. Então ele está totalmente equivocado, isso não é de Deus. Como é que Deus vai usar um homem adúltero? Como é que Deus vai usar um homem cheio de pornografia como eu? Não, jamais. Ele deu 2 passos, colocou o dedo na minha cara e disse: Deus manda te dizer que Ele colocou o poder de cura na sua mão, que você ore, que Ele vai curar o seu parente. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, ali no corredor da igreja, eu fiz uma aliança com o Eterno. Porque eu era um desviado profissional. Eu me reconciliava com Deus no domingo, desviava na quinta. Era profissional, me desviar. 30 anos. Mas naquele dia eu fiz uma aliança com o Eterno. A partir de hoje, eu vou entregar minha vida ao Senhor, e eu não recuo por nada. Eu vou levar o Senhor a sério. E logo depois eu orei pela minha cunhada,
que ela seja curada, que ela seja liberta. E eu liguei para ela no outro dia e disse: você está curada? Eu disse: mas eu recebi um diagnóstico de câncer ontem, mas Deus me disse: você está curada. Quando ela foi começar o tratamento, ela fez novos exames, os médicos chamaram e disseram: nós não sabemos explicar, mas o tumor sumiu. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Casou, é mãe, o filho já casou e hoje é a líder do nosso Kids lá na igreja. Mas o maior milagre não é Deus curar o enfermo, ressuscitar o morto, é libertar e salvar um pecador. E Ele está aqui nessa noite. Ele está na sua casa aí nessa live essa noite. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um glória a Deus? Sabe, queridos, você foi chamado por Deus para quebrar padrões malignos. Eu já tive muita vontade de desistir, mas hoje eu estou aqui. Eu fico imaginando que aquela mulher, me empolguei com o tempo, olha. Eu fico imaginando que aquela mulher, ela, depois de tanto tempo andando encurvada, 18 anos, ela se adaptou à sua enfermidade. A casa tudo deveria ser mais baixo, a cama foi rebaixada. E sabe de uma coisa? A maioria dos filhos de Deus se adaptaram a viver uma vida abaixo daquilo que Deus nos chamou. Nós nos adaptamos ao sofrimento. Adaptação é uma coisa maravilhosa. Nós tivemos que nos adaptar ao lockdown, sim ou não? Foi difícil, sim ou não? Foi difícil, sim ou não? Mas nós tivemos que nos adaptar, foi necessário. Deixa eu dar uma notícia: o lockdown, a pandemia acabou, mas muitas pessoas não se levantaram. Aquela mulher estava com a vida adaptada. E é interessante que nesse dia que eu fui pregar pela primeira vez a palavra na igreja, aquele dia não, naquela semana, às 4 horas da tarde, eu andando no centro, numa rua principal da cidade. Lá tem comércios, mas também tem casas. Tem boas casas, mas tem casas que parecem uma caverna. Eu passando por aquelas casas que parecem uma caverna, eu via jovens às 16 horas da tarde deitados em um sofá sujo, acostumado àquela vida, adaptados. E eu digo para você que o problema não era a condição financeira, esse não é o verdadeiro problema. O problema é o padrão mental, porque eles se adaptaram a viver com quase nada. É muito bom quando nós passamos por dificuldades e adversidades e nós somos gratos apesar delas, mas dentro de nós tem que ser igual a mulher da dracma perdida. Ela tinha 10, perdeu uma e ela disse: se Deus me deu 10, eu não vou contentar com 90%. E muitas vezes nós nos adaptamos. Deixa eu te dizer uma coisa: José estava na cadeia, mas tinha mentalidade de governador. Aquela cadeia não poderia detê-lo por muito tempo, porque a mentalidade ia levá-lo ao lugar de governo. Não é o lugar, não é a situação que define, é a nossa mentalidade em Deus. Quem está entendendo? Eu posso ouvir um glória a Deus? E Jesus chama ela, e Jesus não vê como o homem vê, e Jesus liberta aquela mulher daquela enfermidade. Eu quero dizer para você que seu padrão não é de fracassado, bêbado, ferido, medroso, vitimista, paralisado, adúltero. Seu padrão não é viver e se encaixar em relacionamentos tóxicos, abusivos, não é solitário, não é ser rejeitado, não é ser abandonado. O nosso padrão é o de filhos de Deus, não somente amados por Deus, mas com uma herança para viver aqui na terra. Enquanto o céu não chega, eu vou ter um pedacinho dele aqui.
As pessoas se adaptaram a viver com a família, o casamento desajustado, com o casamento, como a gente chama lá na Bahia, meia boca, de qualquer jeito. Não. Tem que haver em nós uma insatisfação santa. Eu e meu marido comeremos o melhor dessa terra. Nós viveremos uma unidade no casamento como nunca antes esperaram. Mas pastor, nós passamos pelo adultério. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pastor, eu fui abandonada. Mas você não foi abandonado por Deus. Juiz de viúvas, viúvas de maridos vivos, mas juiz de viúva é Deus em sua santa morada. Pai, pastor, eu fui abandonado pelo meu pai. Pai de órfãos é Deus. Ele é aquele que pega aquele que está no monturo, abandonado, e faz com que ele more em meio aos príncipes. Ele fez comigo, ele faz com você, ele faz com qualquer um que crê. E cadê o ministério de louvor que nós vamos encerrar? Cadê o ministério de louvor? Olha a velocidade do ministério de louvor. Toda a igreja é assim. Eles não andam, eles flutuam. A velocidade. Eu não estou dizendo a velocidade, só muda a igreja, mas os músicos são os mesmos. Até que ele chegue e terminou o culto. É brincadeira, viu, gente? É brincadeira, mas é verdade. Baseado em fatos reais. Vamos ficar de pé. É porque o assunto é pesado, a gente tem que depois de quando dar uma desopilada, porque fica pesado demais. Você me dá aquele ambiente escurinho assim, muito obrigado. Eu quero encerrar. Cadê meu tecladista? Meu tecladista, joga um teclado pesado. Venha comigo, venha. Vai pesado, venha. Ai, essa barbinha linda, meu Deus, olha. Você é casado, é? É? Casado? Graças a Deus você já é casado, viu? Deus chegou na tua vida, filho. Porque senão ia ser difícil. É brincadeira, Céline. Nós vamos ver na Bíblia a mulher do fluxo de sangue também, que passou 12 anos. Mas Jesus chega e ela toca nas suas vestes. E o padrão de uma vida imunda, porque era imunda, foi estancado e ela foi curada. Ela pôde viver de uma maneira santa no meio das pessoas. Você vai ver histórias que Jesus tocou nas pessoas, mas você vai ver história que as pessoas tocaram em Jesus. Mas eu prefiro muito mais do que esperar que Jesus me toque. Eu prefiro assumir a responsabilidade em fé, em tocá-lo. Eu quero encerrar falando da história do cego Bartimeu. Diz assim a palavra do Senhor: então chegaram a Jericó, Mateus 10, capítulo 46, versículo 46. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão os seguiu. Um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Eu passei a minha vida toda sentado à beira do caminho, enquanto a multidão seguia. Eu estava parado, paralisado. Eu, Fabiano, também passei. Versículo 47, falando desse cego Bartimeu, diz assim: quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos diziam aos brados, gritando: cale-se. Em outras palavras, eles estavam dizendo: quem é você na fila do pão? Quando eu decidi romper com a mentalidade de escassez, ou romper com o padrão pecaminoso, eu ouvia uma voz dentro de mim e dizia: pare! Quem é você? Quem você acha que é? Você já está preso há tantos anos. Você é imundo, você é incapaz, você é um adúltero.
Todas as vezes que eu tentava, uma voz dizia: pare! Quantas vezes você tentou mudar e uma voz interior dizia: você não é ninguém, você não pode viver isso, você não é digno, você não é digna. E o povo dizia: cale-se. A Bíblia diz: ele, porém, o cego, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deixa eu te dizer algo. Aquele homem era cego, e o milagre dele não começou por aquilo que lhe faltava, a visão. O milagre dele começou a partir daquilo que ele tinha, a sua voz. Quando ele ouve que Jesus está lá, ele não podia ver, mas ele podia falar. E ele grita, e cada vez mais alto. Deixa eu te dizer algo: o Deus de milagre está aqui nessa noite. Mas o milagre não vai começar na sua vida naquilo que lhe falta. Ah, se eu tivesse isso, minha vida mudaria. Ah, se eu tivesse aquilo, eu teria uma vida melhor. Não, não, não. O milagre que vai começar com aquilo que você já tem. O Espírito de Deus está trazendo revelação daquilo que você já tem na sua vida. Uma multidão de 5.000 homens, ou quase 20.000 pessoas, foi alimentado com 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? É nada, mas o pouco na mão de Deus multiplica. Eles comeram, se fartaram e sobraram 12 cestos cheios. Tem crente aqui nessa noite? Eu posso ouvir um glória a Deus? Versículo 49 diz assim: quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, olha, cara de pau. Disseram: venham, ele está te chamando. Versículo 50. Bartimeu jogou sua capa fora. Diga comigo: ele jogou a capa fora. Não, 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 ele jogou a capa fora. Mais alto: ele jogou a capa fora. O texto diz assim: levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que é que você quer que eu te faça? Respondeu o cego: Rabi, eu quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé te curou. No mesmo instante, o homem passou a ver, seguiu Jesus pelo caminho. Diga glória a Deus. Aquele cego, quando Jesus o chama, ele tinha uma capa. A capa fala da sua identidade como mendigo. Lembra do lugar onde que ele se protegia de uma capa talvez suja, velha. A capa servia não somente para colocar moedas, mas fala da sua velha identidade. A identidade do vitimismo, a identidade da mendigância, a identidade de depender dos outros, a identidade da falta de suficiência para viver uma vida plena. Mas quando Jesus o chama, a primeira coisa que ele faz é pegar a capa que fala da sua velha vida, e ele diz: você me acompanhou até aqui. Um dia, sem saber, eu disse: maldição hereditária, espírito de prostituição, sensualidade, vitimismo, mentira, mentalidade de escassez, vitimismo. De alguma forma eu me sentia confortável contigo. Era um lugar que eu mendigava a atenção dos outros, porque eu não prosperava, não rompia, eu vivia preso. De alguma forma isso me trazia algum conforto. Mas eu quero te dizer que o Mestre mandou me chamar, e hoje você não
faz mais parte da minha vida e ele foi curado. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode fazer barulho nesse lugar. Levante as suas mãos, jogue a capa fora, porque hoje nós vamos viver milagres. Aleluia. Só há um nome sobre todo nome que cura, transforma. Jesus, Você crê? Jesus. Só há um nome sobre todo nome que salva e transforma. É Jesus, declare esse nome. Jesus é poderoso. Jesus é maravilhoso. Cura e liberta, Meu Deus. salva e transforma. E eu o adoro. Jesus é poderoso. Jesus é maravilhoso. Cura e liberta, salva e transforma. E eu o adoro. Levanta as mãos aos céus. Aramamamababa chorogotorobo de canta lamas. E viababa chandra catarabia cantaralaba. Todos aqueles que eram cegos, as escamas caiam dos olhos. A escama do vitimismo, a escama da murmuração, a escama da mentira, todo padrão de sensualidade, pornografia, adultério, seja quebrado agora na autoridade de um nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas, amarras sejam desfeitas nesse lugar. Toda mentalidade, todo padrão maligno, pecaminoso, seja quebrado, quebrada, todas as cadeias em nome de Jesus. Pai, eu oro da autoridade do nome de Jesus por todos aqueles que ficaram presos no passado, presos na orfandade, pelo abandono do seu pai, pelo abandono da sua mãe. Todos aqueles que viveram de um padrão de vitimismo, de incapacidade, um padrão de medo, um padrão de orfandade emocional, que não consegue entrar em um lugar do rio do teu amor. Pessoas que foram abusadas emocionalmente, traídas, rejeitadas, humilhadas publicamente, que isso trouxe uma paralisia e que elas carregam essa capa da sua dor, a capa do medo de não dar certo, a capa da paralisia, a capa de buscar reconhecimento a partir de qualquer coisa, mendigando a atenção e o amor das pessoas. Todo abuso sexual que trouxe essa dor, que rasgou o coração, o peito, que paralisou. Nós declaramos hoje esse padrão de paralisia, de medo, de inferioridade, de fobia, seja hoje quebrado. O padrão onde que a pessoa, por mais que venha vezes após vezes, anda como essa mulher encurvada, elas não conseguem se erguer, porque a dor do passado está presente hoje. Eu dou uma palavra do reino do Espírito: seja curado, seja curado, seja liberto, seja liberta, seja liberto da rejeição, da orfandade, do pai que não foi presente emocionalmente, que não foi presente fisicamente, do abandono,
da dor da traição, da dor da rejeição. Porque o amor está aqui hoje para nos curar, para nos consolar e para nos dizer, o Espírito Santo veio hoje para nos dizer: filho, filha, anime-se, o Mestre manda te chamar para uma vida nova, para um tempo novo. Filha, filho, eu hoje quebro esse padrão. Todo espírito seja hoje quebrado. Hoje você vai parar de olhar, andar encurvado, de olhar para baixo, porque eu te ergo, eu te levanto, eu te sustento. O seu olhar será para o céu, a tua dependência será de mim, e em mim você pode todas as coisas, em mim eu te sustento. É por isso que eu posso dizer a ti hoje, nessa noite: filho, filha, diga ao fraco: eu sou forte, porque eu, Senhor, eu te sustento. Você é mais que vencedor, você pode todas as coisas, porque eu, Senhor, te fortaleço. Você é santa, você é santo, porque o meu sangue te lava, te purifica. Eu lavo as tuas vestes imundas, as vestes da prostituição, da sensualidade e da pornografia, e eu te faço limpo, limpa outra vez. E Deus me trouxe aqui para dizer que é chegado um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E se alguém aqui recebe, aplauda ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se é para Ele, aplauda mais alto. Você pode dar um brado de júbilo. Me ama, Ele 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 me ama, Ele. Aleluia. Somos sua herança. Todos os domingos nós liberamos uma palavra daquele altar para o nosso povo. Já liberei aqui, eu vou repetir. A partir de você, Deus está escrevendo uma nova história. Eis que as coisas velhas já passaram. Aqueles que estão em Cristo, eis que eu estou fazendo coisas novas. E aqui eu quero encerrar profetizando o que eu profetizo lá todas as semanas. Eu vim de um padrão de adultério, de prostituição, de lascívia, de sensualidade. E a partir de mim, Deus começou a escrever uma nova história. Eu costumo dizer isso. Eu abri o caminho. Meus filhos têm andado nesse caminho. Os meus netos correrão nesse caminho. E os meus bisnetos voarão nesse caminho. Eu vou profetizar sobre a tua vida. A partir de você, Deus está escrevendo uma nova história. A partir de você, está se abrindo um novo caminho sobre a tua vida. Os seus filhos andarão nesse caminho. Os seus netos correrão nesse caminho. E os seus bisnetos voarão nesse caminho. Eu profetizo que uma geração entregará um legado maior de Cristo, prosperidade, abundância sobre a tua casa, sobre a tua vida, da autoridade que há no nome de Jesus. Você pode crer? Você crê nisso?